Oi, Poliana, vamos lá? Então, olha só, essa sua primeira redação sobre o aquecimento global, né? Então, a gente vai dar uma lida nela, vai fazer alguns comentários e aí anota. Então, veja, os maiores causadores do aquecimento global e do efeito estufa são. Então, aqui eu marquei uma questãozinha gramatical que o ideal é você ir direto ao ponto, não precisa, então, desses dois pontos, tá bem? Então, são a poluição, o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Esse como ele está iniciando uma exemplificação, não é isso? Né? Então, quais são esses combustíveis fósseis? Aí aqui, ó, você necessariamente teria que vir com uma vírgula, tá bem? Então, antes desse como, que vai iniciar uma exemplificação, vírgula antes, beleza? Outra coisa que eu nem havia marcado aqui, que na hora que eu olhei pela primeira vez, eu não notei, então isso costuma mesmo acontecer, né, com os examinadores, que eu consegui perceber aqui um erro, né? Combustíveis fósseis, tá bem? Então, assim, tomar cuidado também com a acentuação, beleza? Então, vamos lá. Como o carvão e o petróleo, a superprodução dos países industrializados, todos decorrentes de atividades humanas. Então, assim, essa introdução, ela tá muito boa, ela tem essa questão da exemplificação e vai direto ao ponto, né? Quais são as causas desse aquecimento global e do próprio efeito estufa, tá bem? Na verdade, é exatamente aquilo que o examinador quer ler. Então, muito boa a sua introdução. Aí aqui, o segundo parágrafo, você tem o aquecimento global provocado pelo efeito estufa pode levar muitas espécies a, aqui tem uma crase, quem leva alguém a alguma coisa. Então aqui, ó, existe um a que é o a preposição. Esse a preposição somado ao a de extinção, que é o a artigo, necessariamente a crase será obrigatória. Beleza? Então, a extinção, outra coisa aqui que eu não percebi na hora, mas extinção vai ser com C cedilha, né? A extinção, incidência de tufões, tempestades, furacões em áreas incomuns e até a falta de água para necessidades básicas. Então, aqui você está colocando a respeito das consequências do aquecimento global. Muito interessante. Então, aqui você respondeu bem a proposta da prova, as causas desse aquecimento, e aqui já direto ao ponto das consequências. Muito bem. Os detalhezinhos para a gente conversar. Então, pode levar muitas espécies à extinção. Então, interessante, porque aqui você está falando, a primeira consequência é levar muitas espécies à extinção. Depois você já pula para a incidência, né? Então, interessante aqui seria, de repente, a gente colocar um ponto final e reescrever esse trecho, colocando o iniciozinho, por exemplo. É possível perceber também a incidência, né? Isso acarreta também a incidência, tá? Porque aí você separa as ideias. Primeiro é levar muitas espécies à extinção e depois é possível perceber também a incidência de tufões, tempestades, furacões, porque aí você já vem para uma outra análise, né? A área dessa questão da natureza, tá bem? Então, incidência de tufões, tempestades, furacões em áreas incomuns. Aqui, o que eu vi foi que você colocou entre parênteses um erro, né? Deixa eu te falar, a gente não usa parênteses, tá? Então, evita o uso de parênteses, não use mesmo, coloque um traço, tá? Coloque um traço no seu erro. Aquilo que você não quer usar, você coloca um traço, beleza? E até a falta de água. Então, olha só o que aconteceu. Você, como fez tudo num único parágrafo, você meio que se perdeu, inclusive na gramática. Porque se vai levar espécies à extinção, também vai levar até a falta de água. Então, aqui seria novamente um acraseado. De qualquer forma, essa estruturação não ficou bacana, tá? Você colocou muitas ideias dentro desse levar, né? Então, a minha proposta para você seria, por exemplo, depois de incomuns, coloca novamente um ponto e vem aqui, ó, é possível até que haja a falta de água para as necessidades básicas. É possível até
é possível até que esse aquecimento, ou é possível até que isso acarrete a falta de água, entendeu? Do jeito que está estruturada, essa crase seria obrigatória, mas aí fica a dica: evite usar um único parágrafo corrido dentro, um único período corrido dentro de um único parágrafo, porque isso vai levar você, certamente, ao cometimento de erros gramaticais, beleza? E a gente precisa evitar para a gente conquistar, inclusive, esses décimozinhos, né, que se perde nesses erros gramaticais. Então vamos lá, continuando. O grande desafio do século XXI é controlar esses problemas climáticos que têm acelerado nos últimos anos e que são extremamente prejudiciais para o meio ambiente e para a vida no planeta. Então, excelente o parágrafo. Medidas para atenuar o aquecimento global devem ser tomadas como? Então, de novo, devem ser tomadas, vírgula. Lembra, antes daquele como, uma vírgula, e aqui desnecessário o uso de 2 pontos. Como? Preservar a natureza, diminuir a dependência do petróleo, usar fontes de energia, plantar árvores e, principalmente, ratificar. Aqui, olha, veja que você usou nessa enumeração, né? Você fez uma enumeração de exemplos, né? De medidas a serem tomadas, mas dentro dessa enumeração você usou verbos. Então, preservar, diminuir, usar fontes de energia, plantar. Isso está muito bom, está dentro de um paralelismo. Se você começa com o verbo, você continua com o verbo. Mas aí, quando você vê aqui, e principalmente ratificação, não use ratificação, porque você pulou para substantivo. Use assim, ó, ratificar o protocolo de Kyoto e conscientizar e educar as atitudes humanas quanto às, aqui tem uma crase, o quanto a ele gera preposição, o as já tem, aí é o artigo, preposição mais artigo, crase, obrigatória, beleza? A minha dica para você é dar um pulinho lá no nosso curso de gramática, esquematizada em 15 módulos, e vá procurar o módulo de crase. É muito importante, até mesmo para a sua prova objetiva também, tá? Então, já vi que ocorreram aqui alguns errinhos de crase, então eu creio que esse é um ponto ainda que você pode melhorar, beleza? Tá? Até para você melhorar, inclusive, a sua nota lá na parte objetiva, tá? Então, as consequências têm acento das suas atitudes. Um finalzinho aqui de comentário seria, olha, você repetiu a palavra atitudes, né? Então, deu para perceber que nesse final você meio que jogou o texto, fez muito corrido, né? Então, isso acontece mesmo lá na hora da nossa prova. A gente tá numa pressa, a gente tá ansioso, a gente tá emocionalmente até abalado, né? Mas tomar cuidado para que não haja essa repetição de palavras, a mesma palavra dentro de um mesmo período, né? E tão próximas, não tem a menor necessidade disso. Então, reescreva o seu texto, beleza? Agora, de qualquer forma, a questão é a seguinte: você fez uma excelente redação. Tanto é assim que a nota de conteúdo de 40, incluindo o total dos quesitos, né, que o examinador vai colocar lá, estruturação, legibilidade, paragrafação, você consegue aqui uma nota muito alta, que é 39, né? Tirados os erros, dividido pelo total de linhas, multiplicado por 2, você tem ali um final de 38,4. Então, assim, estruturação, legibilidade, paragrafação, eu fiz uma simulação aqui. 1 ponto de 1. Às vezes o examinador coloca 2 pontos de 2, às vezes ele coloca meio, tá? Então, isso daqui muda um pouquinho, tá? De qualquer forma, com certeza você há de conquistar a nota máxima aqui nesse quesito, tá? Nessa parte, né, da nota. Agora, o conteúdo é a soma ali da nota específica para os quesitos. Essa nota aqui é sempre muito alta. Por exemplo, a gente fez a simulação aqui de 39. 39 mais 1 vai somar o total dos 40 exigidos no seu edital, não é isso? Então, aqui você conseguiu o quê? Você conseguiu 38 pontos de 39. Não, perdão, você conseguiu 38 pontos de 39, né? Então, aqui, você soma 1 ponto de estruturação, legibilidade, paragrafação, esses 38 que você conseguiu de excelente resposta. Então,
Do total de 40, você conseguiu aqui os 39 pontos. Nota máxima, né? Parabéns. Agora, você cometeu, vamos colocar aqui 9 erros, foram um pouco mais, né? Mas de qualquer forma, vamos considerar aqui esses 9 erros. Então, aqui você vai ter um total de nota de 38,4 para essa sua redação. Tá de parabéns, com certeza você há de garantir a nota máxima se permanecer nesse esquema, tá? O ideal, então, é que você continue com conteúdo abrangente, direto, objetivo e, de repente, uma dica para você não ter tantos erros gramaticais e ainda fortalecer mais ainda o seu texto seria dividir o parágrafo em mais períodos, né? Não trabalhar com períodos tão longos, beleza? Eu vou aqui analisar a próxima redação. A próxima redação que você fez foi sobre avaliação, né? Então, a gente vai dar uma lida e vai fazer os comentários. Então, a avaliação é um dos quesitos primordiais no processo educativo, pois ela conduz à prática docente e é por meio dela que o ato de ensinar e aprender estão inclusos, né? Então, assim, aqui tem só um detalhezinho quanto à concordância. Você tem a palavra principal é ato de ensinar, ato de aprender. Então, na verdade, esse ato, ele não estão inclusos, ele está incluso, tá bem? Então, assim, uma questãozinha boba de concordância verbal. Lá, antes de entregar a sua redação, você faça necessariamente uma revisão gramatical, tá? Agora, o conteúdo desse primeiro parágrafo, ele tá excelente, tá? Muito forte, consistente, abrangente, muito bem argumentado, parabéns. Vamos lá para o segundo parágrafo. Durante muito tempo, optou-se somente pela avaliação somativa. Então, aqui, ó, optou-se somente, você colocou esse somente entre vírgulas, né? Você pode deixar esse somente entre vírgulas, ou então, já que ele é um adjunto adverbial tão curtinho, você pode também reverter essas vírgulas, retirar, tá bem? Agora, eu marquei aqui porque ficou meio estranho. Vê se você percebe uma cacofonia. Então, somente somativa. Fica assim uma repetição, um eco, somente somativo, como se fosse um versinho, né? Então, essa bobagem a gente precisa tomar cuidado. De repente, retirar o somente, colocar um apenas, né? Optou-se apenas pela avaliação somativa, que é baseada em teorias. Aqui você colocou um acento desnecessário. Então, tô vendo que você tem, de vez em quando, alguns probleminhas com relação à acentuação. Então, onde é necessário colocar acentuação, você não coloca. E aqui não tem acento, você colocou. Então, toma cuidado, tá bem, Poliana? Então, vamos lá. Em teorias tradicionais, que valoriza, aqui, na verdade, teria que ser que valorizam, né? Teorias que valorizam os aspectos quantitativos, provas, resultados, classificação. E que acaba provocando a evasão do aluno que não se inserisse nos padrões de classificação. Veja bem, aqui esse E não é bacana você iniciar um período dessa maneira, tá? Então, assim, a minha dica, evite o início de período com E. De repente, você pode reestruturar. Você pode falar assim, ó, isso acaba provocando, tá? Tira esse E que, coloca um isso. O isso, ele retoma toda a ideia anterior, né? Dá essa ideia que você quis trabalhar, ele permanece com essa ideia que você quis trabalhar e fica muito mais bacana, tá? Fica um elemento de coesão perfeito, um elemento que não é oralidade. Esse EQ, ele é muito oralidade, tá? Então, tomar cuidado com isso. Vamos ser um pouquinho mais culto, vamos trabalhar um pouquinho com aquela questão mais formal da língua, tá? Usa o pronome isso. Isso acaba provocando a evasão do aluno. Deixa em caixa alta mesmo, coloca esse ponto mesmo, porque aí você não trabalha com um período tão longo, mas não usa o EQ, tá? Jamais inicie, então, um período seu com EQ. Maravilha? Vamos lá, continuando. Hoje, até por instrução da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, veja bem, aqui, ó, você teria que ter vírgula antes e vírgula
depois, tá? Esse trecho está explicando o que é LDB. Então, na verdade, o que explica é chamado de aposto explicativo, tá? E o aposto explicativo, principalmente se ele vem no meio de um texto, aqui está o texto, aí vem o aposto explicativo e o texto continua. Necessariamente esse aposto explicativo vem entre vírgulas, beleza? Toma cuidado com isso. Então, vamos lá, continuando. Da educação, tem-se optado pela avaliação formativa. Então, deixa eu só acabar, retomar aqui a leitura para entender o que foi que eu marquei aqui no restante. Hoje, até por instrução da LDB, Diretrizes e Bases da Educação, então marquei foi a vírgula no lugar errado, então essa vírgula não é aqui, né? Base da educação, então essa vírgula tem aqui, diretrizes e bases da educação, tem se optado pela avaliação formativa, né? Então, que tem como função a inserção dos alunos. Olha, eu marquei aqui um erro, mas eu vou falar para você, se tem se optado, não tem erro nenhum. Então, olha que interessante, né? Isso acontece muito com os examinadores, tá? Então, a gente está vivendo aqui na prática o que acontece ali, simulando na prática o que acontece mesmo na hora da sua prova. Então, muito cuidado. Por exemplo, ali na linha 15, o examinador, por exemplo, aqui como eu fiz, iria marcar um erro em razão ali, sei lá, de morfossintaxe, né? Ia colocar um erro em morfossintaxe na linha 15. Aí o que a gente necessariamente teria de fazer? A gente teria de entrar com recurso e falar, não, camarada, olha, ali na linha 15 não tem qualquer erro, tá? Você que marcou erroneamente, tá bem? Aí a gente conseguiria alguns décimozinhos a mais, aumentando a sua nota, tá? Então, deixa eu aproveitar para comentar com você a necessidade de submeter o seu espelho de correção, assim que você recebê-lo, e a sua nota para uma análise, tá? Para a gente perceber se existe alguma mínima possibilidade de majoração da nota. Às vezes essa possibilidade é em razão dos erros gramaticais que foram mal trabalhados pelo examinador. Então, por exemplo, eu mesma cometi uma grave inadequação. Então, eu marquei um erro onde não há erro. Né? Então, isso acontece direto nos examinadores, tá bem? Então, fica essa dica, tá? Submeta o seu espelho de correção a algum profissional, se você quiser mandar para mim. O meu e-mail, você sabe, é pnotamáxima@gmail.com. Fica essa dica para que a gente possa verificar se existe alguma possibilidadezinha de aumento da nota. Então, essa possibilidade pode ser em razão dos erros gramaticais ou até mesmo da nota de conteúdo, tá? Então, às vezes, o seu conteúdo merece uma nota muito maior do que aquela que foi dada, tá? Então, é possível que isso aconteça, tá? Nem sempre, mesmo sendo possível, mesmo merecendo a majoração da nota, nem sempre os examinadores são capazes de reconhecer o próprio erro deles e liberar essa majoração de nota, mas ainda assim é um direito seu e a meu ver, é um dever seu de pleitear alguma coisa a que você tem direito, entendeu? Então, ainda que o examinador, de repente, muitas vezes se feche para a liberação dessa nota, é de extrema importância que você submeta a sua redação a esse requerimento de recurso mesmo para majoração, caso seja possível, caso seja viável, tá bem? Continuando aqui. Então, tem-se optado pela avaliação formativa, que tem como função a inserção dos alunos, a regulação da aprendizagem, corrigir rotas. Veja, aqui você colocou uma série de exemplificação também, né? Que tem como função a inserção, você usou em substantivo, regulação, substantivo. Então, aqui não seria corrigir, seria correção de rotas e caminho, né? Acompanhar e favorecer, não. Vamos usar substantivo, tá? Já que a gente começou usando substantivo, inserção, regulação, correção, acompanhamento, favorecimento do sucesso dos docentes, tá bem? De qualquer forma, o conteúdo tá muito bom também, tá excelente até aqui. Então, em termos de conteúdo, até aqui, você ganharia nota máxima, tá? 40 de 40. Vamos caminhando. Na avaliação formativa,
O docente desafia seu aluno na superação das dificuldades, dos obstáculos e a acompanhar seu crescimento, né? Então aqui, de novo, você saiu dessa análise de substantivos, superação, obstáculos. De repente, o interessante seria você continuar com substantivos e acompanhamento de seu crescimento, né? E acompanhamento de seu, de repente, para não ficar mento, acompanhamento de seu crescimento, pode colocar assim, ó, e acompanhamento do seu progresso, tá bem? Mas use, se começou usando substantivo, mantenha o uso de substantivos naquele período. Caso tenha começado com o uso de verbos, mantenha o uso de verbos dentro daquele período, tá? Quando você estiver fazendo qualquer enumeração. Maravilha? Avaliar se torna um momento de inclusão em que professor e aluno colaboram entre si para o sucesso do ensino-aprendizagem, né? Na verdade, esse ensino-aprendizagem deveria vir aqui com um hífenzinho, né? O processo de ensino-aprendizagem, tá bem? Continuando. A avaliação... Então, aqui, até esse parágrafo, a sua nota, com certeza, é nota máxima. Porém, olha o que aconteceu aqui no último parágrafo, na conclusão. A avaliação assume dessa forma o papel de excluir ou incluir o aluno tanto da sociedade como do espaço escolar. Trabalhar de forma inclusiva é difícil, aqui teria o acento, mas prazeroso. Então, aqui alguns comentários. Eu, Glória, entendi o que você queria falar. Você está falando o seguinte, quando a avaliação é mal trabalhada, ela é capaz, sim, de excluir qualquer aluno ali do sistema do espaço escolar, com certeza. Porém, isso não foi explicado aqui. Aí fica parecendo que essa avaliação tanto exclui quanto inclui. Mas não é qualquer avaliação, não é isso? A avaliação que exclui é essa avaliação que não tem todos esses padrões que você colocou anteriormente. Daí, o que aconteceu? Como você não explicou direito a sua ideia, esse excluir comprometeu todo o seu texto. E por isso vai comprometer a sua nota. Então, quer dizer, houve aqui um problema de contradição. Então, na verdade, você está falando que esse processo avaliativo, esse processo aqui sobre o qual você comentou, na verdade, ele é um processo de inclusão, não é? Então, você não deveria, pelo menos nesse tipo de estruturação, ter colocado esse excluir, tá bem? Que ficou parecendo justamente essa contradição no texto, tá? Ou se quiser trabalhar com essa ideia de excluir, você precisa explicar um pouquinho mais. É uma avaliação negativa, uma avaliação mal trabalhada, né? E que sim, ela é capaz de excluir, tá? Então fica essa dica, muito cuidado com as suas ideias, principalmente ali no finalzinho. No final a gente já tá cansado pra caramba, né? Lá na prova, então a gente costuma, nesse momento, cair. Então foi o que aconteceu, tá? Cuidado que isso vai refletir lá na sua nota. Só por finalzinho, para a gente poder falar sobre sua nota, trabalhar de forma inclusiva é difícil, mas prazeroso. Então, a meu ver, não seria interessante você terminar essa redação com essa frase. Fica parecendo um clichê, um chavão, como assim, se você tivesse... Sabe aquelas linguagens de propaganda, sabe? Olha, é difícil, mas é prazeroso, vamos fazer desse jeito, como se estivesse fazendo uma propaganda. Não é o caso, né? Então, esse tipo de argumentação aqui, no finalzinho, com um períodozinho tão pequeno, ele é um tipo de argumentação muito fraco, tá? Então, a meu ver, o ideal seria retirá-lo, ou então trabalhar melhor, tá? Então, trabalhar de forma inclusiva, a despeito de ser difícil, é prazeroso, pois mostra os potenciais tanto de alunos quanto de professores e leva ao progresso do processo de ensino-aprendizagem. Então, quer dizer, uma coisa mais formulada, entende? Só jogar essa frase aqui é como se fosse uma linguagem de propaganda. Então, não cabe num texto dissertativo, tá? Evite, portanto. De qualquer forma,
vamos lá falar um bocado a respeito da sua nota. Então vamos lá. Estruturação, legibilidade, paragrafação, perfeito, tá? Excelente a sua estruturação, excelente a sua letra, excelentes os parágrafos, 2 pontos de 2 pontos, né? Nota máxima. O conteúdo, como a gente estava comentando, até aquele parágrafo penúltimo, você com certeza teria conseguido 38, vamos ver aqui o que eu fiz, 38 de 38. Porém, aquele último parágrafo, com aquela contradição, reduz a sua nota, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, 28. Com certeza, por exemplo, a gente poderia entrar com recurso, tá? Porque, poxa vida, perder 10 pontos por conta daquele detalhezinho, eu tô aqui simulando um examinador extremamente rígido, entendeu? Com certeza a gente poderia pleitear, poxa, olha só, como se estivesse tentando desconsiderar isso aqui para mostrar ao examinador que todo o texto anterior foi muito bom, tá? Então a gente entraria ali com recurso. Então aqui estou mostrando para você que muitas vezes o examinador pesa a mão, eu tenho consciência de que eu pesei, e muito, mas eu quero chamar a sua atenção com isso para que você evite, tome extremo cuidado, tá bem? Bem como você também, assim que receber o seu espelho, mostre esse seu espelho a um profissional, quiser mandar para mim, eu analiso, faço essa análise prévia gratuita para a gente ver se existe a possibilidade de aumentar um bocado essa nota, tá bem? Para ser bem sincero, de repente essa sua nota poderia subir para os 34 pontos. Com certeza o total você não conseguiria, mas você teria um pouco mais, tá? Porque eu tenho consciência, eu, Glória, tenho consciência de que eu pesei na mão, tá bem? Então, de repente, seria interessante a gente entrar com recurso numa situação assim, tá? Sabendo que essas notas são subjetivas. Se de repente eu tô de mau humor, sou examinadora, eu tô de mau humor, recebo seu recurso, eu falo, não aceito, tá bem? Então, é extremamente subjetivo, infelizmente, né? Houve aqui 14 erros, então no total das notas, nota final da prova, seria aqueles 2 pontos do estruturação, paragrafação, legibilidade, 28 pontos dos quesitos, 14 erros dividido por 30 linhas, multiplicado por 2, você vai ter ali um total de 29,2 de 40. Então, veja que mesmo com aquela contradição, já que o seu texto foi tão bem elaborado até aquele penúltimo parágrafo, com certeza você passaria, né? Tá bom? Então, você tem aqui uma nota superior até a 50%, beleza? E aqui, por fim, a gente vai analisar a última redação, que é sobre diferenças, identidade, intolerância, as diferenças no espaço escolar. Esse tema ele é muito interessante, eu até sugeri para você algumas leituras, né? E especificamente em relação a essa redação, eu achei que você poderia melhorar, né? Você com certeza poderia melhorar. Eu senti falta de você conversar um pouquinho mais a respeito dessa questão da identidade, né? Fortalecer esse conceito de identidade. Enfim, existem muitos argumentos ainda a serem abordados, tá? Então, assim, eu ainda achei essa redação um pouco mais fraca, tá? Principalmente em comparação às outras duas, que você respondeu tão bem aquilo que foi esperado, né? Aquilo que era esperado mesmo. Então, vamos lá. Cada vez mais são divulgadas atitudes preconceituosas com relação às diferenças e trabalhar a diversidade, respeitando a herança cultural, cor da pele, modos de falar, estilos cognitivos e de aprendizagem deve ser prática constante no espaço escolar. Então aqui, de novo, você foi blá, 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 falando tudo dentro de um único período, né? Mais uma vez, fica essa dica. Evite esse tipo de construção, tá bem? Aqui você poderia, por exemplo, colocar um ponto e já direto, letra maiúscula, trabalhar a diversidade de maneira a respeitar a herança cultural, a cor da pele, os modos de falar, os estilos cognitivos e de aprendizagem deve ser prática constante no espaço escolar. Então aqui por que a gente retomou o uso dos artigos? Porque você usou o artigo aqui em herança, respeitar a herança. Então é respeitar a cor da pele, respeitar os modos de falar, os estilos, beleza?
Então, errinho bobo aqui, a gente fala disso em paralelismo textual, tá? Então, tomar cuidado aqui com essa questão do paralelismo. É de extrema importância ensinar o respeito à heterogeneidade a partir da infância. Dessa forma, a pessoa socializa-se respeitando a identidade de cada um, além de tornar a vida em sociedade muito melhor. Então, veja bem, tudo bem, da linha 10 à linha 11, é verdade isso que você colocou, esse argumento? É verdade, ele é verdadeiro. Porém, está muito fraco ainda, entende? Ficou ali como se fosse num lugar comum. Não existe uma novidade no seu texto, não existe algo de extrema relevância, entende? Você já falou a respeito do respeito antes. Então aqui está como se fosse um texto muito circular. Então seria importante você acrescentar alguma novidade. Por isso, eu sugeri ali, por exemplo, um site, um link, né? Em que exatamente esse tema é trabalhado. Olha só que interessante. Ambientes escolares inclusivos são fundamentados em uma concepção de identidade e diferenças, em que as relações entre ambas não se ordenam em torno de oposições binárias, normal, especial, branco, negro, masculino, feminino, pobre e rico. Então você está vendo que aqui a gente está vendo um detalhamento dessas ideias, né? Você sai do lugar comum, que foi escrito ali naquele período do seu parágrafo, e você vem detalhando. Então, não existem essas oposições entre normal, especial, branco, negro, masculino, feminino, pobre e rico, né? Então, é nisso que vem o respeito, justamente por não existir essa oposição binária. Neles não se elege uma identidade como norma privilegiada em relação às demais. Olha que importante essa ideia, né? Então, não existe uma identidade que vai ser a padrão, que vai ser a norma. A identidade normal é tida sempre como natural, generalizada e positiva em relação às demais, e sua definição provém do processo pelo qual o poder se manifesta na escola, elegendo uma identidade específica pela qual as outras são avaliadas e hierarquizadas. Então, tá vendo de novo quão importante é essa argumentação? Então, tá falando o seguinte, olha, essa questão de uma identidade como norma é uma relação de poder, né? É uma relação de poder. É mostrar um poder dentro da escola. Então, esse espaço escolar deixa de ser um espaço democrático para ser um espaço em que uma minoria exerce o poder. Tanto é que ela tem uma identidade que é colocada como o normal. Tá bem? Então, assim, é muito interessante você se aprofundar um pouco mais. Eu coloquei só esse exemplo para você verificar como seria importante a gente sair desse lugar comum e aprofundar-se um pouco mais nessa questão da diferença e da identidade nesse espaço escolar, tá bem? O espaço escolar tem sido, ultimamente, o palco de intolerância e hostilidade às diferenças. Os alunos nem sempre chegam preparados e educados para conviverem com um colega que se origina de outras culturas e raças, que tem um nível intelectual mais lento ou até algum tipo de deficiência física. Essa falta de preparo torna a vida escolar um pesadelo para quem sofre a intolerância. Então, veja, aqui eu marquei esse parágrafo, ele foi muito bem iniciado, apesar de você fazer de novo, né? Num único período, ficou muito longo, não é isso? Até aqui, veja como ficou muito longo esse período, tá? De qualquer forma, ele tá claro e tá muito bem elaborado, tá? É simples, objetivo, vai direto ao ponto. Agora, quando você vem, essa falta de preparo torna a vida escolar um pesadelo, então isso aqui caiu como se fosse um lugar comum, é um pesadelo? Não, né? Existem outras ideias para que você possa usar aqui nesse finalzinho do parágrafo, tá? Então, a gente tá percebendo que é necessário mais pesquisa, é necessário mais leitura, não é isso? Tá? Então, vamos lá. A escola tem função importante na reeducação de seus alunos. Deve-se trabalhar as dessemelhanças, utilizar recursos didáticos e pedagógicos a fim de, então, de novo, quando houver um erro, você passa o traço, a fim de combater o preconceito. Inspirar em Paulo Freire, que defendia uma educação libertadora. Então, você está vendo que, novamente, aqui você fez como na redação anterior. Aqui você fez trabalhar de forma inclusiva é difícil, mas prazeroso. Aqui você também fez alguma coisa parecida. Inspirar em Paulo Freire, que defendia uma educação libertadora.
libertadora. Sim, e daí? Cadê o restante da argumentação, né? Isso aqui é linguagem de propaganda, linguagem jornalística até. Passa só a ideia, mas não tem todo aquele encadeamento de ideias, entende? Então, assim, se você quer falar sobre Paulo Freire, aborde um pouco mais, tá? De repente você pode introduzir aqui Paulo Freire nessa parte que chegou a um lugar comum, para que aqui você possa retomar, não é isso? Mas simplesmente inspirar em Paulo Freire que defendia, não, não ficou bacana, tá? Ficou como se fosse aquela linguagem de propaganda. Você entendeu? Você visualizou? Né? Seria importante a gente trabalhar um pouco mais essa ideia, né? Trabalhar um pouco mais, muito mais essa argumentação, tá bom? Agora, vamos lá falar um bocadinho a respeito de nota, né? Então, estruturação, legibilidade, paragrafação, 2 pontos de 2. Conteúdo, apesar de a gente não conquistar a nota máxima, 38, ficou uma nota muito boa. De novo, eu falo para você que eu tô pesando a caneta, tá? Eu tô pesando aqui a mão para que a gente possa simular um examinador extremamente chato, né? Daqueles bem exigentes mesmo. Mas de qualquer forma, mesmo eu sendo exigente aqui, essa nota continua alta, 30 de 38, né? Com 5 errinhos. Então você tem aqui, ó, nota da prova discursiva 31,68, quer dizer, uma nota muito próxima mesmo a 40, beleza? Então é isso, Poliana. Deus abençoe você. Vamos lá analisar suas próximas redações e vamos ter fé que lá na prova vai cair um tema que com certeza você vai ter conhecimento, vai ter domínio e você vai se dar muito bem, tá bom? Grande abraço, até mais.